Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós estamos gravando aqui o nosso quarto podcast e estamos com uma convidada muito especial, a Mica. Ela é design gráfica, é uma pessoa que tem uma história fantástica para contar para vocês hoje, né, Pamela? É isso aí. E infelizmente a Carol hoje não pôde estar com a gente. E parece uma coisa, né, gente? Toda vez alguém não pode estar com a gente, mas dessa vez a Carol não tá, mas na próxima ela estará aqui com a gente, Tenho tá? certeza que ela lá está torcendo por a gente, Com né? certeza. Então, a Mica eu já conheço já faz um tempo e ela vem trazer uma história para a gente que é uma história de superação. Ela passou por alguns momentos bem difíceis na vida dela, momentos assim bem conturbados, como eu e você, como nós passamos, né? E Mica, nos conte um pouco sobre a sua história. Então, Cleia, em 2021, na pandemia, eu entrei num quadro de depressão muito forte, desencadeado por várias questões. E esse quadro de depressão me levou a um estado assim muito difícil, onde eu não conseguia me alimentar, onde eu não conseguia levantar da cama, nem fazer higiene pessoal, que é normal, rotina da gente, eu conseguia fazer. Esse quadro foi piorando muito e eu, na época, até procurei ajuda, mas assim, não estava. Talvez eu não estava entendendo o grau do que eu tinha, né? Do que eu estava. E no dia 30 de novembro de 2021, eu tentei o autoextermínio. Eu tomei bastante medicação, todas as medicações controladas que eu tinha. Pela graça de Deus, eu fui socorrida por uma grande amiga. Minha grande amiga e minha irmã, elas perceberam e conseguiram me socorrer dentro do prazo. Fiquei internada, precisei fazer lavagem e aí pela quantidade de medicação eu fiquei internada 3 dias. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque a maioria das pessoas entendem a tentativa como algo de fraqueza, ou que você não ama ninguém, ou que você não se importa com as outras pessoas. E não é isso. É um momento de desespero. É que ainda existe muito tabu, né? Muito tabu ainda e em relação tanto à depressão quanto à questão da tentativa também. Eu acho que ainda é um assunto ainda que é muito delicado ainda, né? Porque as pessoas ainda não, muita gente ainda não aceita, né? Assim, acha que isso envolve questão religiosa, né? Tem muita gente que traz essa questão falta de Deus. Eu já escutei isso, né? As pessoas falam, ah, isso é falta de Deus, né? E não é, né, gente? A gente tem que abrir, né, a mente e trazer informações, né? As pessoas têm que buscar mais também, né? Acho que a própria pessoa tem que trazer isso também, né? Trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas, né? Exatamente. O que a gente ouve muito é assim: nossa, mas você é tão bonita, mas você tem uma família, mas você tem filho, por que que você tá assim? Ninguém escolhe. Ninguém escolhe sentir vontade da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Eu passei quase 40 anos da minha vida dessa forma. Eu não sabia o que que era viver um dia sem sentir vontade. E eu não escolhi isso. Não é porque eu não me olhava no espelho e não me achava bonita, e não era grata pela vida do meu filho, e não era grata por estar ali, mas aquela dor, ela não escolhe. Ela não escolhe cor, ela não escolhe sexo, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião, e nada tem a ver com estar longe de Deus. Ou é uma possessão demoníaca, como algumas pessoas falam, né? Então, é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu tive dificuldade de falar na minha própria casa, com a minha própria família. Para você ter ideia, a minha mãe, ela ficou sabendo da tentativa 2 anos depois, quando eu fui convidada num momento parecido com esse para contar. E aí eu chamei ela para ir e foi quando ela ficou sabendo, porque ela nunca conseguiu me dar um apoio. Hoje eu entendo que é por falta de conhecimento. Infelizmente é por falta de conhecimento, mas naquele momento eu tive que escolher ficar distante,
porque eu não conseguia receber o apoio que eu precisava naquele momento. E aí são aonde que a gente precisa tomar decisões difíceis, porque às vezes você se afastar de um parente que você ama tanto, mas que naquele momento ele não consegue te entender, e se ele não consegue te entender, ele não consegue te ajudar. E agrava a sua situação. Exatamente. Então, naquele momento, em 2021, quando houve a tentativa, passei 3 dias no hospital, e foram 3 dias que eu acho que nunca aconteceu na minha vida, porque eu sou uma pessoa que falo muito. E a minha irmã, que é enfermeira, ela ficou comigo durante os 3 dias, e eu fiquei os 3 dias calada. No hospital, eu tive um encontro tão forte comigo e com tudo que eu precisava, tudo que estava me fazendo falta naquele momento, para reencontrar realmente a cura e a alegria. Durante aqueles 3 dias, eu pensei muito sobre a minha vida. Eu revisitei, assim, todos os anos que passaram, todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas as coisas que haviam acontecido comigo até que eu chegasse naquela situação. Quando eu saí do hospital, né, quando eu recebi alta, e eu recebi alta, é muito engraçado, porque você recebe alta, eu estava num hospital público aqui do Distrito Federal, você recebe alta com um pedido de acompanhamento do psiquiatra. Aí você vai no hospital público, né? Você vai no CAPS aqui, e eu cheguei lá, não tinha. Não tinha psiquiatra, não tinha previsão. O máximo é que eu ia conseguir mais para frente uma consulta com o clínico. Enfim, saí de lá pensando como eu iria viver de agora para frente, como seria isso, como eu poderia mudar e como eu poderia ressignificar a minha vida a partir daquele momento. Eu recebi, assim, tem 2 pessoas que eu fico até com dificuldade de falar nomes, porque eu, durante esses 2 anos, né, já estamos indo para 3 anos, Deus colocou pessoas muito especiais na minha vida. Muito, muito, muito. Mas tem 2 pessoas que estiveram comigo no momento mais difícil, estão comigo até hoje, que é a minha melhor amiga, Gabriele, e a minha irmã, Silvânia, que foram as pessoas que me socorreram. E eu sou muito grata pela vida delas. E a Gabi, ela falou assim, ela me chama de Mimi. Ela falou assim, Mimi, vamos lá na igreja? E eu, por motivos assim, por ter me decepcionado com o homem, eu já estava há muito tempo afastada da igreja. E eu estou falando da igreja em si, porque eu fui para uma igreja onde, para mim, tudo foi muito diferente. Porque até então, eu conhecia dentro de igreja pessoas que me apontavam. Ah, você não tem Deus, você não confia, você não ora, por isso que você está nessa situação. E eu encontrei uma igreja onde eles têm uma clínica com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, todos voluntários. Eu tive nessa igreja, essa minha amiga me levou na igreja, e lá eu conversei com o pastor Paulo, uma pessoa que eu sou muito grata. E ele não me perguntou por que eu fiz, o que eu tinha, não me perguntou nada. Ele me abraçou e falou assim, Michele, a partir de agora nós vamos cuidar de você. Eu que tinha o papel, acolhida, né? exatamente. E aquele papel que eu tinha do encaminhamento, eu consegui lá. E na segunda-feira eu já estava sendo acompanhada. E lá eu encontrei outra pessoa que foi um divisor de águas na minha vida, que é a doutora Márcia, psicóloga, que foi uma pessoa também que me acolheu assim de uma forma muito especial, muito especial. Então eu costumo dizer que eu aproveitei cada oportunidade, sabe? Eu aproveitei cada mão estendida, eu aproveitei cada acolhimento, eu aproveitei cada um das pessoas que Deus colocou ali na minha vida para me ajudar, para cuidar. Eu precisei, como eu falei no início, abrir mão de estar perto da minha família, né, de sangue, fora meu filho e a minha irmã,
Isso, meu filho estava com 15 anos na época. Eu precisei abrir mão, mas Deus me deu famílias que foram pessoas que me ajudaram muito, que me acolheram, que me abraçaram. E eu lembro quando eu cheguei no consultório da doutora Márcia, eu lembro até hoje que eu sentei, olhei para ela e falei assim: não tem uma mulher inteira aqui. Eu sou só os pedaços. Eu falei para ela: eu vim aqui tentar reconstruir todos os pedaços. Eu queria até mostrar para vocês como foi que eu cheguei lá. A Mica trouxe umas fotos, né, para mostrar dessa época. O pessoal da produção poderia colocar a foto, por favor, para a gente poder ver. Olha só, essa é a foto na época, né, Mica? Então, a gente vê assim, uma pessoa magra. Nessa época, os meus cabelos caíram por conta da depressão. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir. Então, eu realmente cheguei de uma forma que nem eu acreditava muito que eu poderia voltar, né, a sorrir, voltar a ser a mulher que eu sou hoje. Tem mais uma, né? Tem mais uma foto? Olha só. E sabe o que é difícil? Porque muita gente às vezes não acredita, sabe? Que essa doença tão silenciosa e tão difícil, ela pode destruir as nossas vidas, sabe? O meu olhar era muito triste. Tudo era... Eu não tinha fôlego de vida mais. E eu lembro que teve uma pessoa que me perguntou, depois de um tempo, né? Acho que foi esse ano. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: Michele, inclusive a secretária desse núcleo de atendimento, ela falou assim: eu vejo várias pessoas passarem por aqui. E eu vejo muitas pessoas entram, saem, às vezes melhora um pouco, às vezes não melhora. Eu olho muito para você e vejo que você permaneceu e que todos os dias você andou um pouquinho, porque assim, o que eu tô hoje são resultados de quase 3 anos. Mas no ano de 2022, como tudo isso aconteceu no final de 2021, no ano de 2022 eu tive que mudar toda a minha vida. Eu estava morando em outro estado, eu vendi minha casa, eu vendi tudo, eu decidi mudar de profissão, eu comecei a estudar, eu levei realmente o ano de 2022 todo nessa construção de me reconhecer, de me reconectar, principalmente com o propósito, porque eu acredito que todos nós temos um propósito aqui nessa terra. Todos nós viemos aqui por algum motivo e eu precisava encontrar o meu propósito. E aí ela me perguntou: qual é a diferença? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Por que às vezes pessoas que tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas mãos estendidas que você teve, elas não tiveram o mesmo resultado? E eu pensei um pouco e olhei para ela e falei assim: porque eu queria. Eu queria muito. Quando eu saí daquele hospital, eu queria muito mudar. E eu costumo falar isso para as pessoas, assim, você pode ter os melhores médicos, você pode estar no melhor lugar, mas você precisa querer. Porque até a palavra de Deus fala isso, que Jesus, ele pede para entrar. Ele bate antes. Ele não vai lá, ele não invade. Então, você precisa querer. E eu quis com muita força. Não vou dizer que foi fácil. Não era fácil todos os dias. Toda semana tá ali, toda semana buscar. E a sombra de tudo que aconteceu, e o medo de voltar, e a insegurança, e o cansaço, e muitas vezes olhar e pensar: meu Deus, que processo difícil, as coisas não estão andando, eu não estou conseguindo. Eu falo isso. O que fez a diferença na minha vida foi eu querer.
com toda a minha força, mesmo que durasse 10, 20, 30 anos. Mas eu ia levantar um dia sem aquele desejo. E hoje eu posso dizer que eu não lembro a última vez que eu senti vontade. Ou seja, né, a sua frase anterior era que você não tinha um dia que você não sentisse vontade. E depois de todo esse processo do seu querer, da sua luta, a sua frase modificou para não existe um dia que eu não sinta vontade de viver. Isso é sensacional, é muito forte, é tremendo. E isso é um exemplo para as pessoas que passam, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? Tá aí no mundo, né? As pessoas estão, todo mundo passando por isso, mesmo antes da pandemia, depois a pandemia veio agravando, né? E você é um exemplo, né? Um exemplo de que conseguiu superar tudo isso. Não é fácil, verdadeiramente não é fácil. É uma dificuldade muito grande, mas você conseguiu por causa do seu querer. Eu achei muito importante isso, né, Pamela, quando ela fala que é porque ela quis e ela se esforçou por causa desse querer dela, né? Essa força de vontade que você demonstrou ter, né, acredito que deve ter sido fundamental para isso, né? E eu acho assim, por tudo que você falou, eu acho que o apoio, né, que você teve também foi algo que, né, pelo que você disse, também parece que foi o seu alicerce ali, né? Foi o que te deu aquele pontapé. Então, acho que fica até a dica para quem tá vendo a gente aí, seja a mão, né, estenda a mão para aquele que precisa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que estão em casa, que passam por situações como essa, né? E que às vezes falta alguém dar a mão para essa pessoa, né? Então, sejam a pessoa que dê a mão, né? Porque talvez a história da Mica poderia ter sido diferente se ela não tivesse tido apoio, né? E hoje a gente vê aí uma mulher linda, maravilhosa, com uma história de superação assim tremenda, uma história assim absurda, linda, maravilhosa, porque ela teve um apoio aí, teve uma rede maravilhosa de apoio, né, de igreja, família, né, e apoiou ela nisso. Eu costumo dizer que as pessoas, antigamente, hoje até melhorou um pouco, que antigamente as pessoas falavam assim, quem quer não fala. Verdade. Fala sim. Você chegou a falar? Fala, sim. Dá sinal Sim. também. Eu já tinha tido algumas outras crises, onde foi uma depressão pós-parto, alguns momentos na minha vida onde porque eu queria transferir a dor. Então, a gente fala assim, a gente dá sinais. E eu costumo falar para as pessoas, se você não pode fazer nada, pegue e leve no hospital. Exatamente. Porque eu fiz isso com uma amiga. Quando ela estava ruim, quando ela falou, eu peguei e levei para o hospital. Porque se você não pode, se você não tem o recurso ali para ficar com a pessoa e tudo, leve, procure ajuda. Porque muitas vezes aquela pessoa não tem força de procurar ajuda, ela não tem força para comer, como eu não tinha força para cuidar de mim. Então, eu não tinha força para ir pegar o carro e ir no hospital. Eu tive pessoas que fizeram isso por mim, que me ajudaram, que me pegaram, que me apresentaram para essas pessoas que puderam me ajudar. Então, se você tem alguém que tem esses sinais, estenda a mão dessa forma, procure saber. Eu falei aqui no início que foi difícil, porque eu cheguei lá e não tinha, mas a gente encontra, como eu encontrei gratuitamente, né? Tem lugares que estendem a mão, que estão nos ajudando. E o que eu acho assim interessante foi que eu passei o ano de 2022, né, nesse processo, né, de força, esse processo de me reinventar em todos os sentidos. E aí o que me acontece? No final de 2022, meu filho com 16 anos é diagnosticado com a mesma depressão que eu, depressão grave, com ideação. E ele também tem. E eu falo, meu Deus, o que seria disso
se eu não tivesse bem, se eu não tivesse com esse apoio. Como eu iria conseguir ajudar o meu filho? Porque, como mãe, e vocês são mães, né? Vocês sabem, é desesperador. É desesperador. Quando é com você já é difícil, com o filho é pior ainda. Exatamente, porque eu costumava falar assim, querendo ou não, eu sabia o meu limite. Eu não sei o dele. Eu não sei o seu, né? Então, eu não conseguia saber o limite dele. Eu não sabia quando poderia vir o gatilho. E se viesse esse gatilho um dia que eu não estivesse ali e eu não pudesse ajudar. Então, foi um momento assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ser forte a esse ponto. Eu não sei se é mais difícil você conhecer, né? E saber de tudo, se é mais fácil porque você identifica, e foi eu que consegui identificar nele os sintomas, porque eu vi sintomas muito parecidos com o meu, a fala muito parecida com a minha, ou era melhor você não saber porque você sabe a dor e o desespero que o outro está sentindo, a pessoa que você mais ama na vida. Eu lembro que eu recebi um conselho de um amigo, um grande amigo também, uma pessoa que também me estendeu a mão, me ajudou em relação à transição de carreira. Ele virou para mim e, assim, no meu primeiro baque, eu chorei muito, fiquei muito mal, né? Quando eu fiquei sabendo que ele estava sofrendo como eu sofri. E ele virou para mim e falou assim, Michele, se você entrar dentro do poço para você salvar o seu filho, vão morrer vocês dois. Ele falou, você pode ajudar o seu filho só se você estiver de fora do poço. Se você cair numa depressão de novo, vocês dois vão morrer. Então, você precisa entender que você vai ter todos os recursos. Jogar a corda, uma escada, o que for, para tirar o seu filho do fundo do poço, se você estiver do lado de fora. E essa pressão? É uma pressão, né? Assim, você sentir, né? Assim, foi uma pressão, assim, pra você, né? Assim, você precisa estar bem para poder dar o apoio e o suporte pro seu filho. Como é que você se sentiu quando você sentiu essa pressão, assim? Eu não senti como uma pressão. Sentiu como uma fortalecida? Eu assim? senti como assim, você precisa fazer isso. Porque eu sou separada há 6 anos. E eu só tenho ele. E nós dois, a Cleia conhece, nós dois a gente é muito unido. A gente é muito unido. A gente conversa sobre tudo. A gente sempre foi muito unido. E eu sabia que naquele momento, se eu não me mantesse firme, os dois iam desmoronar. Não tinha como. E eu já estava me tratando. Eu falo que Deus ele é tão bom que ele deixou que tudo isso acontecesse, ele permitiu, né? Porque a palavra de Deus diz que não cai uma folha do céu sem a permissão dele. Ele permitiu que acontecesse para a honra e glória do nome dele, para que hoje eu pudesse chegar aqui e falar que eu amo viver. Eu amo viver. Ele permitiu quando eu estava firme. Quando eu, por mais que, para quem já passou por depressão, existe uma sombra. Existe uma sombra. Eu sou alerta aos sinais. Sabe? Eu até hoje eu faço acompanhamento com a minha psicóloga e era uma coisa que antes, porque eu já tinha procurado ajuda, mas por obrigação, sabe quando você procura porque tô doente, né? Não era com esse gás que eu fui da outra vez para falar assim, olha, eu tô procurando ajuda porque eu preciso, eu quero muito. E aí, então, nesse momento que aconteceu com o meu filho, eu entendi que eu precisava ser forte, sabe? E aí, às vezes, parece até um peso, né? Mas quando eu me vejo hoje, quando eu vejo meu filho hoje, eu falo assim, primeiro porque a minha fortaleza vem do alto, sabe? Aquele que criou tudo, aquele que criou o céu, a terra, aquele que criou tudo, é ele que me sustenta.
Ele que me faz levantar todos os dias. Ele que me faz ser a profissional que eu sou hoje. Ele que me faz a mãe que eu sou hoje. Ele que faz eu ser a mulher que eu sou hoje. Então, não existe fraqueza para quem está em Jesus. Sabe, de verdade, de verdade. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de conhecer, de andar com Ele. De, nos momentos mais difíceis, eu falar assim, me carrega no colo agora, porque eu não dou conta. Nesse momento, eu preciso de colo. Então, eu fui procurar as mesmas ajudas. Recebi os mesmos apoios. As pessoas que estavam do meu lado ficaram também do lado dele. Ajudaram. Não foi fácil. Eu moro no 10º andar. Eu encontrei uma carta dele se despedindo de mim que ia pular a janela. Meu Deus. Então, não descia na padaria. Foi um período muito difícil. Ele tomando muita medicação. Nesse período, ele perdeu a avó paterna para o câncer. O pai dele também foi diagnosticado com câncer. Então, vieram muitas coisas que abalaram, sabe? A estrutura dele. E eu sabia que eu precisava ser esse pilar ali naquele momento. E a gente, como mãe, não é à toa quando fala que uma mãe levantou um carro para tirar o filho de baixo. A gente encontra força onde não tem. Eu encontrei uma fé, eu encontrei uma força, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei, essa doença não leva meu filho. Não, não. Eu não aceitava que isso acontecesse. E eu busquei em todos os recursos. Uma coisa que ajudou muito no Arthur foi ele fazer aula de baixo. Ele gostava, ele tinha vontade de tocar contrabaixo. E ele entrou na aula de contrabaixo, hoje ele toca contrabaixo. Um ano depois, assim, que foi também um ano difícil, o ano de 2023, o ano passado, no final do ano, ele fez uma apresentação, a primeira apresentação. Foi lindo, porque você via um menino que não saía de casa, que não conseguia conversar com as pessoas, se apresentando, tocando. Então, assim, você tá vendo que existe recursos? Sim. Sabe, que não são coisas absurdas, sabe? Que você não precisa girar o mundo de ponta cabeça para que as coisas venham. Só existe vontade, Sim. sabe? Porque, inclusive, foi uma pessoa que perguntou assim, inclusive a mesma pessoa que me acolheu, que foi o pastor Paulo, chegou e falou, você, o que ele gosta de fazer? E eu falei, ele gosta de esporte, gosta de... Não. Aí comentei do baixo, falei, vamos colocar ele na aula. E foi assim, de uma sabedoria tão grande, porque isso renovou a vontade dele. Hoje, ele ainda continua em tratamento, como eu continuo em tratamento, mas eu vi ali, na música, uma nova vontade de viver, um novo recomeço para ele também. Eu não, como você me perguntou, eu não me senti pressionada, porque eu sabia que eu era capaz de ajudar. Assim como hoje, eu tenho isso como propósito de vida. Principalmente ajudar outras mulheres. Porque essa depressão, ela não veio do nada. Ela veio depois de uma separação, de um casamento muito difícil, de agressões. Então, ela foi se somando ali na minha vida. Então, é o que eu costumo falar para as mulheres, que não tem poço tão fundo que você possa estar que você não consiga sair. Sabe? Eu me separei aos 38 anos, não estava bem, não estava trabalhando, e foi o que eu decidi naquele momento como melhor para a minha vida, e eu consegui ir para uma outra profissão. Hoje eu tenho uma agência, hoje eu sou design gráfico, hoje eu trabalho com mulheres, hoje eu sou presidente de uma rede de mulheres. E há 6 anos atrás eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu saí de um casamento com a mão na frente e outra atrás, doente e sem perspectiva nenhuma. Então eu encontrei, graças a Deus, pessoas que me ajudaram. E o que eu falo e o que eu costumo falar para as mulheres, tem saída. Independente de quantos anos você tem saída. Você pode sair, você pode reinventar, você pode começar, você pode recomeçar a estudar.
Se você tem um sonho em ser isso ou ser aquilo, enfim, não desista. Porque existe solução. Eu estava praticamente morta. A gente vê naquela foto, não tinha luz ali. Então existe solução. E é o que eu falo hoje. Então, e mães que passam por essa mesma situação. Porque dói muito você ver seu filho doente. Dói muito quando a gente vê no desespero as mães no jornal batendo na porta no hospital. Atende meu filho, atende meu filho. É porque é isso. É desesperador. Dói muito com você, mas dói muito mais quando é com seu filho. Existe luz, sabe? Existe solução. Por mais que a gente fique nessa guerra aí, muita gente por conta de política, por conta daquilo. Cara, é levantar, é fazer. Sabe, não vai ser fácil, o processo não é fácil, o processo é difícil, dói, demora. Às vezes você olha para trás e fala, meu Deus, parece que eu não estou andando. Mas também parece que quando começa a andar, parece que é de uma vez. É engraçado porque às vezes eu encontro pessoas que eu não vejo há muito tempo e eu converso com a pessoa e a pessoa fica me olhando assim e não me reconhece. Não me reconhece. Isso acontece muito. As minhas amigas, a Gabi e a Silvânia, elas costumam falar isso, que elas já acham até engraçado. Elas falam, é novidade. Porque as pessoas não me reconhecem, que me reencontram. Hoje elas não me reconhecem. É uma outra mulher, né? Uma nova mulher. Uma transformação. Né? Assim, essa superação toda que você passou foi um processo, né? Um processo dolorido, difícil, mas eu achei uma coisa muito importante na fala da Michelle, que é você tem esperança, né? Se você estiver passando por isso, se você estiver passando por um relacionamento abusivo, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, que muitas vezes venha passar na sua mente, né? De fazer algo contra si mesmo, não faça. Sempre você vai ter esperança, é igual a Mica falou. Não é que a pessoa é fraca, ou não é que a pessoa só está pensando nela, não. Ela quer acabar com a sua dor, somente acabar com a sua dor. Né? Mas existem outros meios para que você, porque na verdade ali, aquele momento não vai acabar com a dor, vai gerar mais dores, né? Que é o pior. Então, assim, uma fala também muito importante que ela falou foi na questão do pastor, né? Que a acolheu sem julgá-la, que não olhou para ela, não julgou, não ficou interrogando ela e querendo saber o porquê, porque geralmente as pessoas elas não sabem muito lidar com essa situação. Então, a primeira coisa que as pessoas, igual você citou, mas por que você é tão bonita, inteligente, nova, para quê? Porque, gente, no momento desse, o porquê, o para quê, né? E tá dando adjetivos, motivos para você, não vai adiantar, porque a pessoa ali naquele momento ela não está consciente de nada do que ela tem. Ela só quer acabar com a sua dor. A dor é maior do que tudo. A dor é maior do que... A pessoa pode ser milionário, pode ter uma saúde, mas a dor é maior do que tudo isso. Então, é muito importante, se você conhecer alguém que esteja passando por essa situação, simplesmente faça igual esse pastor, abrace e faça igual a Mica falou. Leva para os profissionais que podem cuidar dessa situação. Se você não dá conta, porque geralmente a pessoa não vai conseguir. Tem muita gente que não tem consciência, não tem conhecimento. E em vez de falar alguma coisa que piore a situação, de julgar, de criticar, leva para um profissional competente, alguém que vai acolher, alguém que vai saber como lidar com isso. Isso vai ser a melhor ajuda que a pessoa pode fazer no momento desse, né? Exatamente. Procurar ajuda é muito importante. É muito importante. Você está sendo acompanhado por profissionais, sabe? Eu poderia muito bem, ter pensado na época, ou o próprio pastor poderia ter falado, não, só vem para a igreja, né? E eu agradeço muito por ele ter essa visão de tratar depressão como deve ser tratada. Exatamente. Como doença. Não é como você trata diabetes, pressão alta, qualquer outra doença tem que ser tratado como doença. O que eu acho lindo também, por exemplo, a minha psicóloga, né, que é a doutora Márcia, ela é voluntária nesse local há 8 anos. 2 dias na semana.
ela é voluntária nesse local. E aí, às vezes, a gente fica pensando, né? Ah, poxa, eu não posso fazer nada e tudo. Eu não falo, né? Porque às vezes é muito difícil a pessoa, né, se dar tanto como ela, mas os profissionais também o acesso seria mais fácil se existissem mais profissionais assim, como ela e como outros que estão lá, que se doam uma hora. Tinha inclusive um psiquiatra que fazia parte do núcleo e ele não tinha como se deslocar para o núcleo. E ele reservava algumas vagas dentro do consultório dele. Inclusive, o meu filho consultou lá. Infelizmente, esse psiquiatra ele faleceu ano passado. Mas, então, assim, é muito, muito bacana também essas pessoas que são voluntárias. Sabe, a gente... Hoje eu sou voluntária lá, inclusive nesse grupo de mulheres, ajudando essas mulheres. E eu falo que, assim, nada do que eu faça eu vou conseguir nunca pagar o que eles fizeram por mim. Então, você ser voluntário também, sabe? Você se dar um pouquinho pro outro em algum momento, isso também é muito bom. Porque, assim, talvez todo desejo do pastor não iria para frente se não houvesse os voluntários, né? Porque não existe uma condição, porque como não é cobrado, não tem como pagar um salário para ninguém ali. Mas por conta dessas pessoas que doam um pouco do seu tempo, do seu talento, que é o que eu falo hoje. Eu pego o meu talento, né, que eu sou design de marcas, e eu ajudo qualquer mulher que me procure hoje, ela já tem 50% de desconto no meu trabalho. Só por ela ser mulher. E então eu ajudo com o que Deus me deu de talento, com o que Ele me deu de dom, com o meu propósito, que é ajudar, para que essas mulheres, assim como eu, não fique ali igual quando eu saí do meu casamento, que eu fiquei perdida, sem saber para onde ia profissionalmente. Então, eu ajudo a alavancar o negócio delas. Eu falo isso, que os profissionais de todas as áreas, porque às vezes você é um profissional da beleza e você ajuda. Já pensou nesse momento que eu estava dessa forma? Se alguém viesse, penteasse meu cabelo, fizesse minha sobrancelha, me ajudasse, porque eram coisas que eu não conseguia fazer. Então, são coisas poucas que às vezes você pensa, gente, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Faz. Faz. E tem tanta gente precisando. Sabe? Tem tanta gente que precisa um pouquinho que cada um de nós pode dar. Sabe? Então, eu sou grata também por esses voluntários, porque foi um projeto que Deus colocou no coração do pastor, mas que aconteceu porque voluntários se dispuseram também, né, a dar um pouquinho do seu tempo. Bacana. Mica, fala pra gente também como é que você percebeu, assim, como é que você identificou que você estava com depressão? Conta pra gente como é que foi esse momento, assim, que você chegou você identificou esse momento aí. Eu vi alguns sinais, assim, até no meu corpo, né? Por exemplo, eu ficava com muita olheira, acredito porque não dormia bem, mas eu ficava com muita olheira. Era uma coisa que eu já percebia logo, assim. E uma tristeza muito profunda, né? Assim, você vai perdendo o ânimo. Você vai perdendo... não é uma coisa que você acorda de um dia para a noite. Você tá aqui hoje bem e amanhã, tipo, você não levanta mais. São coisas que elas vão acontecendo aos poucos. Então, você vai perdendo vontade de sair de casa, você vai perdendo vontade de conversar com as pessoas, você perde vontade de ter intimidade, né? Para quem, né? Na época que eu era casada, você perde vontade de ter intimidade. No meu caso, eu perdi o apetite, então eu ficava muito tempo sem comer. Até que foi piorando, foi não sentindo vontade mais de sair do quarto,
luz ligada de jeito nenhum. Então, assim, eu cheguei a colocar aquelas folhas de papel pardo na janela, para que ficasse tudo muito escuro. Então, e eu ficava ali deitada, vegetando. Tipo, eu não ficava assistindo um filme ou lendo um livro ou no celular. Não, eu ficava literalmente ali vegetando. E eu sentia muita vontade de dormir, porque dormir para mim era como se fosse um alívio. E quando o meu filho tomou as medicações, ele até me falou assim: mãe, eu só queria dormir para esquecer. Então, às vezes, não é na cabeça, não tá aquilo, eu quero. Mas dormir era como se fosse uma fuga, sabe? Então, quanto mais eu dormia, menos tempo eu precisava pensar e viver, né? Eu precisava respirar. Como para mim era tão difícil, vontade de se arrumar, eu não, né? Não, você não tem ânimo com roupa nenhuma. Eu tinha um cabelo muito grande. Meu Deus, como era difícil, assim. Pentear o cabelo, escovar os dentes, sabe? Se alimentar. É como se você fosse desistindo mesmo aos poucos do seu corpo. Fosse desistindo de você. Você vai desistindo aos poucos, aos poucos. No meu caso, foi tudo muito sutil. Não é uma coisa, assim, muito rápida. Foi sutil. Ela foi vindo, foi vindo. Aí tinha uns momentos que eu dava um upzinho e aí parecia, opa, né? Tá legal, não, tô de boa, tô de boa. Até que vinha alguma coisa que desencadeava e eu caía na cama novamente. Eu cheguei a ponto das meninas pegarem comida e me dar na boca. Tanto a Gabriele como a Silvânia. Fazer a comida e falar, chegar lá do lado e forçar mesmo. Ela abre a boca e te dá. Uma mulher de 40 anos, imagine. É como eu falei desde o início, são sinais, assim. E é principalmente isso, você vai perdendo a sua identidade. Você vai perdendo o gosto por tudo. E aí, infelizmente, assim, você não consegue mais ser a mãe que você era. Você não consegue levantar, você não consegue fazer a comida, você não consegue arrumar a casa, você não consegue lavar roupa, você não consegue levar o filho para a escola. Eu tive uma crise de pânico dentro do carro com meu filho. Que eu não conseguia sair do banco do passageiro, do motorista. E foi uma crise tão horrível que eu comecei a vomitar e eu não conseguia virar para o lado para vomitar assim fora do carro. Eu vomitava assim, em cima de mim. E ele desesperado, sem saber o que fazer. E aí foi quando minha irmã chegou, meu ex-marido também, que eles passaram quase meia hora para conseguir me tirar com a crise de pânico do banco do motorista pro banco do passageiro para me socorrer, para me levar. E era uma dor que parecia que eu estava infartando. Era uma dor aqui dentro do peito tão forte, tão forte, tão forte. Eu também acho que, por exemplo, a família também tem que ter uma estrutura. Porque o meu filho viu tudo isso. Ele viu todo esse meu sofrimento. Apesar que ele ficou sabendo 2 anos depois da minha tentativa mesmo. Mas ele viu o meu sofrimento, ele acompanhou de perto a mãe que era ativa, que levava ele para a escola, que estudava com ele, que fazia as coisas, de repente não levantava da cama. Não abria a porta, ele não abria a janela. Ele costuma falar que ele não gosta de dias nublados, porque ele lembra dessa época. Porque traz essa sensação, porque eu não abria janela nenhuma. Eu não gostava de ver luz nenhuma. Eu não gostava de falar com ninguém. Então, esses sinais são sutis, né? E às vezes aí chega num ponto que aí já tá demais. Mas eles vão aparecendo aos poucos. É quase uma desistência mesmo. Aos poucos, você vai se matando um pouquinho cada dia. E é importante também falar, né, Michele, que assim, o seu caso ficou bem evidente, né, tanto fisicamente como você demonstrou, né, emocionalmente. Mas existem casos de depressão que a pessoa tem uma vida teoricamente normal,
né? É bom a gente relatar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas falam assim, fulano tá com depressão. Não tá com depressão não, porque depressão a pessoa fica, igual no seu caso, trancada dentro do quarto, mas muitas vezes a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá saindo com os amigos, a pessoa está sorrindo o tempo inteiro, mas aquela pessoa, ela está numa depressão profunda, e que é igual você falou, ela é sutil, ela apresenta de formas sutis, ela não vem assim de uma hora para outra, né? Não vem a pessoa, de repente, já não está com depressão, vai, é algo gradativo. E muitas vezes aquela pessoa ela está com a vida teoricamente normal, mas ela está numa depressão, né? Uma depressão profunda. As pessoas sorriem, conversam normalmente, se alimentam, vai trabalhar, mas estão em depressão. Né? E nesses casos, é assim, às vezes nem a própria família percebe. E às vezes, quando a família vem descobrir, já aconteceu algo bastante grave. E Né? como eu falei, eu tinha uns momentos bons. Tanto que quando houve a tentativa, eu não estava em casa, eu estava na casa dessa minha amiga. E eu estava lá porque a gente tinha saído um dia antes. Olha só. Então, é quando eu falo, a gente não sabe quando vai vir um gatilho. Porque sempre vem com um gatilho. Verdade. Né? Eu não imaginava naquele fim de semana, na verdade era até um feriado, eu não imaginava que iria vir um gatilho e que eu não ia ter força para resistir àquilo que aconteceu naquele momento e que me deixou nesse desespero tão grande que foi quando eu tentei contra a minha própria vida. Então, é o que você falou, eu vejo até alguns vídeos na internet, pessoas mostrando, a pessoa 6 meses antes, né, a pessoa alegre, 2 meses, 1 mês, um dia antes. Eu tinha os momentos muito ruins, né, onde eu fiquei muito ruim, depois eu dava uma melhoradinha e caía de novo, então, levantava, e isso, eu vejo que tinha esses altos e baixos, principalmente pela falta de ajuda profissional. Porque depois, eu não vou dizer que, aconteceu, eu fui para a igreja, comecei a me tratar e opa, foi tudo embora de uma vez. Não. Então, depois também tinha, né, os momentos difíceis, né, a vontade ali, será que vai dar certo e tudo. Só que aí eu estava sendo acompanhada. Então, a primeira coisa que essa minha psicóloga fez foi meu telefone, eu quero o seu telefone da rede de apoio. Então, assim, como eu estava com aquele apoio, então ficou mais fácil. Porque veio os momentos difíceis também. Como veio quando aconteceu com meu filho, né? Então, que veio um momento de desespero. Gente, eu vou perder meu filho. E aí, a diferença foi essa. Eu estar com esse acompanhamento. Eu estar com essa rede de apoio onde eu poderia me sentir forte e como eu faço hoje. Eu vivo em alerta, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de sair de casa hoje. Eu trabalho em casa, faço minhas reuniões em casa, então assim, e eu gosto muito do meu trabalho. Então eu sento e esqueço, eu sento ali no computador e começo a trabalhar e esqueço. E aí às vezes eu até falo com a minha psicóloga, olha, eu não tô querendo sair de casa, não. Ela falou, não, mas você tá produzindo. Então, assim, mas eu sempre tô, sabe, nesse alerta, porque eu já conheço, né? Mas como você falou, tem muita gente que não demonstra, né? E às vezes é um pai de família, né? Alguém que não pode, porque tem que trazer o sustento para casa, né? Não tem o tal de homem não chora, né? Homem não pode chorar. Então, como é que pode dizer que está com depressão, que não pode sair, né? Que não quer mais viver? É até uma frase, né? Eu não tenho tempo para ter depressão. Exatamente. Muito usada, né? Muito usada essa frase, assim, errônea, né? Porque é uma doença, igual você falou, é uma doença como outra qualquer. E se você não parar para se cuidar, ela vai fazer você parar a qualquer momento. Então, é necessário você buscar ajuda de profissionais. É igual você falou, infelizmente, hoje em dia a gente ainda não tem tanto profissional disponível assim, mas ainda se encontra nas universidades, a gente encontra estagiários muito bem por trás, assessorados, né, que fazem atendimento também, outros profissionais que atendem online também, né,
ou presencialmente, também de forma gratuita, ou com valor mais, né, social. Então, assim, tem que correr atrás, tem que querer, tem que se ajudar, mesmo que não tenha força, pedir socorro para quem está do seu lado. Você não sabe o que fazer, eu sei que é desesperador, você fica sem saber, mas pede socorro para quem está do seu lado. E se alguém tem um parente, um amigo, que você está notando sinais, ajude. Acolha. E falar abertamente. Sim, sim. Falar abertamente. Já teve pessoas que falaram para mim, nossa, mas você fala assim? Podia falar não. Falei, como assim? Eu não tenho que me envergonhar. Primeiro porque isso não tem que ser um estigma na minha vida. Não tem que ser uma marca. De jeito nenhum, eu não aceito. Sabe? Que as pessoas vêm falar, mas e por que você tem... Calma aí. Né? Eu tive um período muito difícil na minha vida. Eu me acompanho e tudo, mas eu não sou isso. Exatamente. Eu não sou esse momento. Exatamente. Sabe? Então, você não precisa ter medo de falar. E se, infelizmente, você está em locais, como já aconteceu comigo, de estar dentro de uma igreja, outra igreja, há anos atrás, de pessoas falarem, não, isso é demônio, isso é pecado, isso é... Então, assim, se você está nesses locais, se afaste dessas pessoas, procurem pessoas certas, sabe? Porque não é errado falar. Fale. Fale da sua dor, porque ela não te diminui. Ela não te deixa menor. Eu não sou menor do que ninguém hoje porque eu tô aqui contando que eu passei por isso. Pelo contrário, eu estou aqui para que outras pessoas possam falar também, para que possam chegar nos seus parentes e falar, olha, eu tenho isso, eu sinto isso. Por que eu consegui ver no meu filho? Quando eu fui, foi certo. Quando eu levei ele no médico, o médico falou, não, é isso mesmo. Ele tem depressão, sim. Porque eu vi a fala dele. A fala dele era a mesma. A fala... a gente tinha um costume que hoje a gente não fala mais, mas ele falava assim. Eu falava, eu só vivo por causa do Arthur. E ele falava, eu só levanto da cama por causa da minha mãe. E hoje não. Assim, eu amo meu filho. Amo, ele é minha vida. Mas eu tenho uma vida e eu sou muito feliz com a minha vida. Então eu vivo porque eu sou a Mica, porque eu sou a Michele, porque eu amo viver, amo viver. Isso mesmo. Nossa, Michele, sensacional, Michele. Que parabéns. História, eu tô toda arrepiada aqui, porque realmente é uma história muito comovente, né, Pamela? Eu tô emocionadíssima aqui. Uau! Sem fôlego, Sem né? fôlego. A gente fica sem fôlego, porque assim, não tem nem o que falar, é só ouvir mesmo, porque é uma história de superação tão forte, né, Pamela? Uma coisa assim que, meu Deus, eu tenho certeza que os espectadores vão se comover também como nós, e muitas pessoas, né, que passam por isso vão se identificar muito com a sua história. Eu te agradeço muito pela sua presença, né, Pamela, pela essa oportunidade que você nos deu de compartilhar conosco, com o nosso público, a sua história. Uma história maravilhosa. E assim, eu desejo tudo de bom para você. É muito importante que você falou, essa questão de continuar em alerta, né? É porque muitas vezes a pessoa, ela pensa assim, já fiz o tratamento, já estou curada, não vou continuar na terapia, já estou bem, vou parar de tomar meus remédios. Um problema muito grande também é a pessoa parar de tomar seus remédios, e aquilo vai desencadear em algo pior. E aí, não é só o gatilho mais que pode, né, afetar, e sim a questão da falta dos remédios, a questão da falta da terapia, que tem que andar aliada um com o outro, né? Muitas pessoas vão na terapia, aí vai no psiquiatra, o psiquiatra passa um remédio e fala, não vou tomar esse remédio. Eu acho que vocês já ouviram essa história, eu ouço muito essa história, eu não vou tomar o remédio porque, não vou tomar isso não, vou mexer com isso não sei o quê, e aí não vê melhora, a situação não muda, porque precisa daquele remédio para ajudar a alterar a química do cérebro também, porque a química do cérebro, a depressão, a ansiedade, ela altera a química do cérebro. E aquele remédio, ele vai ajudar você a ter autocontrole, a você colocar seus pensamentos no lugar e te ajudar também na terapia, né? Porque você precisa estar centrada para você poder saber o que você quer da sua vida, como que você vai melhorar. E quando você está em crise de depressão e ansiedade, você não consegue raciocinar direito, né?
E uma coisa assim que eu achei sensacional, que a Mica falou, que ela falou assim, que ela fala mesmo. E, Sim. gente, a gente tem que falar. Exatamente. E só vai deixar de ser tabu quando tiverem mais pessoas falando e assumindo, né? No primeiro episódio, eu falei, eu tenho ansiedade, tive síndrome do pânico, fiquei muito mal mesmo. E eu sou dessas também, eu falo mesmo. E eu acho que a gente tem que falar, tem que deixar de ser tabu, as pessoas têm que falar. Esse assunto, ele tem que ser um assunto onde as pessoas precisam começar a discutir mesmo, tem que começar a ser falado, as pessoas têm que ter informações, porque existem muita falta de informação ainda sobre isso, né? E a gente só vai vencer essa falta de informação se esse assunto começar a ser falado. Exatamente. Né? Exatamente. E como você falou da questão de parar, porque existe essas falsas melhoras, né? Sim. Que a gente tem. E eu passei por isso. Não, tô bem, né? Um mês e pouco ali, tô legal, não tô sentindo mais nada. E aí você para. E aí é onde é complicado. É igual uma pressão alta. Você não para a medicação porque a sua pressão vai descontrolar, né? Tem um profissional certo que ele vai dizer a hora que você pode parar e a hora que você precisa continuar. Todo um desmame, não é de uma hora para outra, assim. Exatamente. E é algo que você tem que estar sempre, pelo menos no meu caso, né? A gente tem que estar sempre observando, né? Tem que estar sempre olhando. Porque eu fiz o tratamento durante um tempo e eu achei assim, agora eu tô zerada, né? Tô ótima. E aí, de repente, eu tive uma crise de pânico de novo, assim, do nada. E eu falei, meu Deus, mas eu tava ótima, eu tava tão bem. E aí, de novo, eu tive um gatilho, né? E é isso. A gente, em algum momento, pode voltar a acontecer, né? Então, a gente tem que estar sempre observando os sinais, porque eles são sutis, né? E às vezes a gente não vê ele. Como você falou, né? Achei sensacional essa parte que você falou, que os sinais, eles são muito sutis, eles são muito pequenos ali, começa muito pequenininho, né? E a gente às vezes nem percebe que eles vão surgindo, né? E aí vai virando uma bola de neve. Sim. E as pessoas que estão do lado, elas precisam também ser olhadas, né, com carinho. Sim. Para perceber, para entender, para ver. Hoje, quem ficou do meu lado, quem esteve do meu lado, sabe. E pode ajudar outras pessoas, como elas têm ajudado as meninas. Mas também não é fácil para elas, né? Para quem está do lado, ver quem ama. Então, é um tripé mesmo, assim. É um apoio de família, de medicação e de profissional. Sim. Que sem isso não vai acontecer. Claro que, assim, eu devo tudo que me aconteceu a Deus. Assim, tudo a ele providenciou as pessoas, ele é o dono de toda a ciência. Então, mas é muito bom você entender que ele deu essa ciência e que a gente pode ir atrás. Isso. E que a gente pode usar disso. É um recurso maravilhoso que a gente pode usar sempre. É importante essa fala sua, falar que Deus que deu essa ciência, porque citando algumas igrejas, às vezes as pessoas têm um pensamento assim, vai orar, vai fazer campanha, ou vai rezar, que isso daí melhora, é espiritual, né? E aí a pessoa acaba não vai buscar a ajuda profissional, e vai orar. Não que eu esteja diminuindo aqui a oração, não que eu esteja diminuindo, não. Muito pelo contrário, eu acho que a religião também pode andar aliada, né? Mas assim, foi no meu caso. Exatamente, mas uma não exclui a outra, né? Uma não exclui a outra. Não é porque você vai precisar, vai orar, vai buscar mais a Deus, que você não possa ir no profissional, não possa tomar um remédio. Porque, gente, as duas coisas vão andar juntas e as duas vão ajudar para que a pessoa ela tem que se orientar, né? Ser orientado na realidade.
e não só com esse pensamento de só a religião ou só a ciência. As duas podem andar juntas para que chegue num denominador comum futuramente, né? Sim. Sim. Então, Mica, a gente sabe que essa história sua tá maravilhosa, né? E você foi como uma borboleta que saiu do casulo, assim, se transformou. E assim, eu vi que a sua carreira também foi algo que foi transformador na sua vida, né? Foi algo que foi que também se transformou junto com você. Fala pra gente como é que foi essa transição de carreira. Porque eu lembro que você falou que no início você era basicamente uma dona de casa e de repente você se transformou numa mulher empreendedora, né? Na verdade, quando aconteceu, eu trabalhava com personalizados, né, para festa, essas coisas. Só que eu estava muito cansada já com personalizado e já não estava me identificando mais. Quando aconteceu isso, como eu falei, eu estava morando em outro estado e eu quis vir para cá porque aqui estava a minha estrutura, aqui em Brasília. Então, eu resolvi, em um mês, eu resolvi todas essas coisas de casa, de mudança, e voltei. E decidi que eu não queria mais trabalhar com personalizados. E eu já trabalhava com alguns programas, como CorelDRAW, porque eu fazia algumas artes do personalizado. E eu resolvi que durante esse ano eu iria estudar. Então, assim, eu tive o privilégio, assim, eu vendi, né, a minha casa e eu me sustentei durante um ano. E eu comecei a pegar um gosto quando eu comecei a estudar, e eu estudava às vezes 18 horas por dia. E eu comecei a estudar. E isso me ajudou muito no meu processo, porque a autoestima também faz muito parte, né? Então, quando eu me vi, assim, e tudo foi também dentro de um processo, foi o estudo, depois eu comecei a fazer trabalhos gratuitos para as pessoas, eu chegava nas pessoas e falava, posso cuidar das suas redes sociais? Posso... e fazia isso para as pessoas porque eu queria adquirir experiência. E hoje eu sou muito boa no que eu faço. Assim, antes eu tinha muita dificuldade de falar isso, mas hoje eu me sinto tão livre, assim, eu posso falar que eu sou boa, né, no que eu faço. E aí, isso me deixa muito bem, sabe? Eu faço parte de várias plataformas, de grupos de empresários, e o ano passado mesmo eu estava num grupo de vários empresários aqui de Brasília, empresários grandes, sabe? E eu estava lá, estava eu e meu filho, porque ele trabalha comigo agora também. E eu estava lá e eu falava, caramba, eu tô aqui pela minha empresa, sabe? Não foi porque eu sou esposa de ninguém, nem filha de ninguém. Eu tô aqui pelo meu trabalho, pela minha empresa, que eu consegui construir dentro desse processo, sabe? Então, é muito bom quando eu falo isso, sobre essa questão também da autoestima, sabe? De você voltar a ter o seu dinheiro, voltar a fazer as coisas, voltar a ser útil, voltar a produzir. Isso faz parte da cura. Para mim, fez parte da cura. E hoje é engraçado que eu me especializei em rebrand, que é muito isso, o antes e o depois, como eu tô hoje. E eu pego, assim, tipo, uma marca que não tava legal e eu transformo essa marca e deixo essa marca muito legal, muito bonita. E as pessoas ficam apaixonadas. E, assim, eu tenho vários depoimentos de mulheres que falam assim, meu Deus, eu nunca sonhei em ter uma marca profissional. E eu agradeço a Deus porque Deus colocou você na minha vida. E hoje eu tenho uma marca profissional linda, que é a minha cara, que conta a minha história. Então, é muito bom. Isso, a autoestima também é muito bom. Nesse período eu conheci pessoas, né, que me ajudaram a aprender a me maquiar mais, a gostar mais de mim, a me cuidar, a me vestir melhor. Então, tudo isso é processo, tudo isso ajuda, sabe? Tudo isso nos põe para cima, sabe? Como mulher, como ser humano, como existente, né, nessa terra. Então, a minha profissão hoje, assim, é linda. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Muito orgulho, mostro ele, assim, quando eu vou, né, na rede de mulheres mesmo, quando eu palestro e tudo. Eu sempre mostro o meu trabalho e falo que essa carreira também foi construída nesse momento de reconhecimento, de reconstrução de quem eu sou hoje. E a minha empresa chama Mica. E esse apelido veio também nesse processo.
Antes eu tinha alguns outros apelidos, e o apelido, porque meu nome é Michele Cavalcante. Então, na verdade, o primeiro e o segundo, ainda tem 2 ali no meio, que é muito grande. E aí, quando eu estava nesse processo de construção, né, da minha agência, a gente colocou, e como eu coloquei Mica, eu acabei sendo reconhecida por essas pessoas. Essas pessoas que começaram a fazer parte da minha vida desse processo, todas elas me conhecem como Mica, e acaba que, até que me conheci antes, hoje me chama de Mica. E então, assim, eu falo que a Mica veio isso, ela é essa borboleta, em todos os sentidos, na minha vida, na minha empresa, e é isso. Meu Deus, que transformação. Uau! Maravilhosa. E a Mica é uma excelente profissional. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho dela, é uma profissional excelente. Nós vamos deixar aqui nas nossas redes sociais e aqui também no vídeo, né, as redes sociais da Michele. Para quem quiser ir lá conhecer o trabalho dela, contratá-la, vocês vão ficar muito satisfeitos. Com certeza, ela é uma profissional de excelência, né? Transformação é com ela mesma. Exatamente. Aí, então, vocês já sabem, gente, se vocês precisarem transformar alguma coisa, ela é a mulher pra fazer isso. Isso mesmo. E, amiga, a gente tem alguma coisa, né, hoje? A gente tem, com certeza. Com certeza a gente tem. Produção, traz aí pra gente, porque ninguém sai daqui sem nada. Que lindo, quem nos visitar, nos dá o prazer de nos visitar, vai levar uma lembrancinha nossa também, com certeza. Graça. Olha, essa é a nossa caneca do nosso podcast, lá ela. Deixa eu abrir. Fica à vontade para abrir, espero que você goste. Com certeza, e eu amo café. Então, nós também amamos café. Amo Café, chai. Chai, a Cléia é a mulher produzindo. Nossa, é maravilhoso. Nossa, Gostou? gente. Que linda. Que linda. Olha, essa é a Pamela, a Carol e eu, para você meu levar para. És tu. Essa daí. Essa aí mesmo. Essa aqui é você? Ai, E que você linda. que ainda não tem a nossa caneca, essa é a hora de você adquirir ela. Vai lá no direct e já pede ela através do direct para você poder ter a sua caneca também. Linda. Olha, muito obrigada. mais uma muito vez eu obrigada agradeço mesmo. pela sua presença. Sensacional a sua história. E estamos comovidas até agora e assim, com essa sensação de vitória. É isso que eu tô sentindo, porque é uma história que passou, né? A gente sabe que você continua em construção, porque a gente sempre está em construção, mas a gente está vendo a vitória aí, a mulher maravilhosa que você se tornou. Tá? Nós te agradecemos muito pela sua presença. É isso aí. E o sentimento que ficou é não só de superação, mas assim, um sentimento assim de que eu espero que em casa as pessoas também estejam sentindo, mas que assim, gente, a gente pode, sabe? Que a gente, que ela mostrou que é possível, que com vontade, que com força de vontade a gente pode, a gente consegue, sabe? Foi isso que deu assim pelo menos pra mim, sabe? Deu uma esperança, sabe? De que as coisas podem ser melhor, de que as coisas podem se transformar, né? Eu acho que eu espero que em casa as pessoas também tenham sentido isso, né? Porque foi isso que eu senti da sua história, sabe? Eu espero que as pessoas também tenham sentido isso. Porque é uma história maravilhosa. É uma história de superação tremenda, sabe? Eu fiquei aqui com o coração aquecidíssimo. Eu agradeço pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui com vocês. A Cléia eu já conheço há um tempo. É uma mulher maravilhosa que eu admiro, que Deus me deu como amiga. Gente, é engraçado porque não tá o tempo todo juntas, mas sempre tá nos momentos bons. E tô te conhecendo hoje, mas já gostei demais. Quero levar pra vida. Quero levar pra vida. O que eu quero dizer, né, para todo mundo que assistir a gente, é que, como você falou, não existe dificuldade que você não possa superar, né? A gente vê tantas pessoas, né, que sofreram um acidente, enfim, e conseguem se reinventar. Então não existe dificuldade nenhuma, não existe poço, não existe tristeza, desânimo, baixa autoestima.
enfim, escolhas erradas que você fez, que a gente fez na vida. Nada, 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 nada pode nos parar quando realmente nós queremos e encontramos propósito na nossa vida. E é isso, assim, encontre. Cada um, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso propósito. Porque quando a gente encontra o nosso propósito, nada nos para mais. E é isso, eu encontrei o meu propósito de vida e eu espero que cada um que ouvir essas palavras possa procurar também o seu propósito de vida e seguir em frente, porque vale a pena. É isso aí. Lá ela se joga!